Tem um texto para compartilhar com você que está no livro de Atos, capítulo de número 9. Se você puder abrir comigo, serei grato. Vamos acompanhar esse texto junto. Atos, capítulo de número 9. Eu tenho 2 versículos para ler com você. Atos, capítulo de número 9. Começa comigo pelo versículo 4. Atos 9, 4. Aleluia. Atos 9, capítulo de número 4. Enquanto você acha, quero ser grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus ao anjo dessa igreja, pastor Mário Mendes, toda a sua família. Deus abençoe a todos. A vida do líder de vocês, Gustavo, Deus te abençoe, isso é uma bênção. Deus te abençoe sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome. Muito obrigado por confiar os jovens que o Senhor confiou a você a uma ministração. Deus te abençoe, meu querido. Você é um amigo, tamo junto. Aleluia. Atos capítulo de número 9, verso de número 4. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Aleluia. Diz assim o texto: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Repita comigo: Saulo. Você pode fazer bem melhor que isso. Mais uma vez: Saulo, por que me persegues? Agora leia comigo o versículo de número 17, Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu vou ler isso aqui de novo. Me enviou para que tornes a ver, e depois de ver, seja cheio do Espírito Santo. Repita comigo: Jesus me trouxe aqui. Não, mas enche esse pulmão de ar e grita: Jesus me trouxe aqui para enxergar, e depois de enxergar, ser cheio. Alguém veio aqui para ser cheio? Alguém veio aqui para ser cheio? Aleluia. O texto que está diante de nós é um texto extremamente conhecido dentro do contexto neotestamentário da história. Se eu fosse dar um título, como já dei um título a essa mensagem, daria, e esse título seria: Submersos por um propósito. E de fato o céu chamou a juventude do meu tempo para submergir em um propósito. De fato, quando olham para a geração do meu tempo e quando olham para a juventude do meu tempo, vem uma perca de tempo. Existem muitas pessoas que desacreditam da minha geração. Existem muitas pessoas que não colocam fé na nossa geração. Existem muitas pessoas que de verdade, falando português claro, não dão a mínima para a nossa geração. Para algumas pessoas, nós somos apelidados de geração sem compromisso. Para outras pessoas, somos apelidados de geração Nutella. Para outras pessoas, somos apelidados de geração que não vai dar certo, ou a geração mais fraca que já foi vista. Mas, andando na contramão de tudo isso que dizem, para mim, eu acredito, Mateus Bispo, acredito em número, gênero e grau, que a minha geração é a geração que viverá o maior avivamento que já foi visto. Vou profetizar de novo, que eu gostei da reação da Carisma. A minha geração vai viver o maior avivamento que já foi visto. Vou falar uma terceira vez porque o varão ali me animou. A minha geração, por mais que seja chamada de geração Nutella, por mais que seja chamada de geração desacreditada, ainda é uma geração que vai experimentar um grande avivamento. Só que o texto do livro de Atos, capítulo de número 9, não é um texto muito agradável para a igreja. Pelo contrário, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo atacada. Por quem? Por um cara chamado Saulo de Tarso, que está entrando em casa por casa, lugar por lugar, e a intenção dele é matar todos os cristãos que estivessem em sua frente. Mas eu não consigo falar sobre esse rapaz chamado Saulo sem antes falar sobre um rapaz chamado Estevão. Qual é o nome do rapaz? Você pode fazer bem melhor que isso. Como é o nome do rapaz?
Porque Estevão cresce junto com Saulo de Tarso. Estevão experimenta dos mesmos ambientes que Saulo experimentou. Para melhorar, Estevão tem aulas com o mesmo professor que Saulo teve aulas. Que professor? A saber vocês, um professor chamado Gamaliel, um dos maiores professores daquela época. Eles cresceram junto, eles se desenvolveram junto, eles aprenderam juntos, eles acompanharam o avivamento de Atos 2, e eu acabei de liberar e libero de novo, o mesmo avivamento que eles presenciaram, nós viveremos. Só que existe uma coisa muito interessante nessa palavra, que eu preciso que aprendamos essa noite: avivamento. Repita comigo: avivamento. Você pode fazer bem melhor, grita comigo, diga comigo: avivamento. Existem coisas que nós precisamos aprender sobre avivamento, porque em muitos momentos da nossa vida, quem está comigo diga amém. Em muitos momentos da nossa vida, nós colocamos o avivamento numa caixa. Pensamos que avivamento só é avivamento se estiver alinhado com a nossa expectativa. Avivamento só é avivamento se estiver alinhado com aquilo que a gente quer. Avivamento, para algumas pessoas, só é avivamento se estiver alinhado com aquilo que a sua mente pensou que é avivamento. Por isso que em muitos momentos nós não vivemos uma transformação de vida. Por quê? Porque nivelamos o avivamento ao nível da nossa expectativa. Mas eu preciso dizer para você algumas coisas que o avivamento de verdade pode gerar na vida de um jovem que está na Carisma hoje. Vou de novo, eu preciso dizer algumas coisas que o avivamento de verdade pode gerar na sua vida que chegou na Carisma no dia de hoje. Primeira coisa, avivamento de verdade gera crescimento. Você perdeu a chance de dar um glória, mas eu vou falar de novo. Avivamento de verdade gera crescimento. Então, se você é um jovem avivado, se você é uma jovem avivada, se prepare para crescer como você nunca cresceu. Vou profetizar de novo, que eu senti o peso da palavra. Se você é um jovem avivado, uma jovem avivada, se prepare, porque um tempo de crescimento está chegando para a sua vida. Mateus, eu não sei se eu sou avivado ou não. Beleza, avivamento gera crescimento, mas o mesmo avivamento que gera crescimento gera exposição. Por quê, Mateus? Porque quando eu sou avivado, começo a crescer, eu sou colocado em lugares que não são todos que são colocados. Daí vem a exposição. Por quê? Porque avivamento gera crescimento e exposição. Só que o mesmo avivamento que gera crescimento e exposição também gera perseguição. O grande problema da juventude do meu tempo é que nós pensamos que uma vida cristã será uma vida de 1000 maravilhas. O grande problema da minha geração é que nós pensamos que uma vida com Cristo será um mar de rosas. E muitas vezes nós não entendemos que esse avivamento que me faz crescer, esse avivamento que me faz ser exposto, é o mesmo avivamento que vai me fazer ser perseguido. Mas Mateus, você está pregando para jovem, ei, muitas vezes o evangelho vai fazer com que pessoas se afastem de você. Muitas vezes o evangelho vai fazer gente que te chamava de amigo se afastar de você de repente. Vou continuar. Muitas vezes o avivamento que Deus vai colocar sobre a sua vida vai fazer muita amiga deixar de andar com você, muito amigo dizer que você é bitolado, muita gente olhar para você e falar assim: sai da igreja, esse negócio de crente não é para gente da nossa idade. Mas de verdade, eu vim declarar isso aqui: antes ser sozinho, mas cheio da presença, do que estar rodeado de amigos, mas vazio da glória de Deus. Mateus, o que é que você quer dizer para a juventude da Carisma? Algo muito simples: não troque a presença por nenhuma amizade, não troque a presença por nenhum relacionamento, não troque a presença por nenhum prato de Satanás. Eu vim profetizar: entre aquilo que o mundo tem para mim e a presença de Deus, eu fico com a presença de... Ai, alguém tem mão para levantar aqui? Já sentiu o peso da palavra? E a palavra, tem uma juventude viva aqui. Deus me trouxe para dizer para alguém: o mundo grita para mim, vem, mas o céu grita para mim, eu já estou aqui.
Satanás estava doido para você não vir na Carisma hoje, mas Jesus te trouxe aqui só para te dizer: você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você é minha, você é meu. Não tem como fugir do propósito. Jesus me trouxe aqui para dizer: ei, você é minha. Ei, você é meu. Jesus me trouxe aqui para dizer: eu não te perco mais para o mundo, não te perco mais para a balada, não te perco mais para o baile, não te perco mais para a bebida, não te perco mais para a droga, não te perco mais para amizades perversas. Você é meu, você é minha, você é meu. Estou sentindo uma graça aqui. Avivamento gera crescimento, exposição, perseguição. Aí alguém pode se perguntar: como é seu nome? Miguel? Miguel? Aí alguém pode se perguntar: Miguel, como assim? Que loucura! O mesmo avivamento que me faz crescer, me faz ser colocado em lugares bons, de exposição, e esse mesmo avivamento que me faz crescer e ser colocado em lugares, me faz ser perseguido. Que loucura! É um avivamento que me faz crescer, ser exposto e depois ser perseguido. Aí tem gente, Miguel, que chegou aqui e não entende. Eu estou vivendo o propósito, mas estou sendo perseguido. Mas só está sendo perseguido porque começou a crescer. Só está sendo falado porque começou a crescer. Só está recebendo opressão maligna porque começou a crescer. Tá bom, Mateus, eu não quero ser perseguido, então para de crescer. Mateus, não quero ser caluniado, então esquece de crescer. Porque aonde tem crescimento tem pressão. Aonde tem crescimento, você sai da zona de conforto. Aonde tem crescimento, você é pressionado. Mas sabe qual é a diferença da gente para o mundo? Quando alguém é pressionado no mundo, desconta num cigarro de maconha. Quando alguém está sendo pressionado no mundo, descarrega numa carreira de cocaína. Quando alguém está sendo pressionado no mundo, vai para social, para o baile funk. Mas a gente aqui dentro, quando é pressionado, grita: maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim: avivamento vai gerar pressão. E por que, Mateus, eu vou ser perseguido? Porque quando eu cresço e sou exposto, quem quer meu bem está me vendo, mas quem quer meu mal está me vendo também. Vou de novo: quem quer meu bem está me vendo, quem quer meu mal está me vendo também. E eu já abro aspas para dizer: toma cuidado com aquilo que você expõe. Toma cuidado com aquilo que você coloca aqui. Toma cuidado com aquilo que você posta. Porque do mesmo lado que tem gente que gosta de você e está te vendo, tem gente que não gosta e está te vendo também. Para de postar que está triste. É para alguém que está aqui. Para de declarar para os quatro cantos que está desanimado. Sabe qual é o problema de muita gente que vive sempre triste? É porque chora em todo lugar, menos no pé certo. Vive triste, vive desanimado, vive reclamando, é porque chorou para todo mundo, menos no pé certo. Que pé? Pé de Jesus. É o que eu falo para todo mundo que vem dizer comigo: mas Mateus, tu parece ser tão forte. É porque eu deixo para chorar no pé daquele que vai resolver meu problema.
Mas Mateus, você parece sempre tão avivado, é verdade. É porque meu momento de fraqueza ninguém vai enxergar, meu momento de lágrima ninguém vai enxergar, porque enquanto ninguém aqui está enxergando minha lágrima, tem um Jesus que está colhendo ela no quarto fechado. Tem um Jesus que colhe ela enquanto ninguém está vendo. Ei, quando estiver triste, abre a porta do teu quarto. Quando abrir, fecha, porque aquele que te vê em secreto, aquele que te vê em secreto, aí levanta a mão para cima aí para pegar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não vai mais dizer que está triste, você vai entrar no quarto, fechar a porta e papai vai te escutar. Acho que eu não vou sair desse tópico hoje. Estou sentindo uma graça aqui, baixista. Aí, Miguel, eu cresço, sou exposto e sou perseguido, porque quem quer meu bem está me vendo, quem quer meu mal está me vendo também. Quem quer que eu cresça está me vendo, quem quer que eu não cresça nem que a vaca tussa está me vendo também. Quem quer que eu flua no ministério está me vendo. Quem quer que eu viva numa frieza espiritual está me vendo também. Só que existe uma ponte, existe uma entre aqueles que querem o meu bem e aqueles que querem o meu mal. Existe uma ponte entre aqueles que querem me ver crescer e aqueles que não querem me ver crescer nem que a vaca tussa. Existe uma ponte entre aqueles que querem me ver fluir no ministério e aqueles que querem que eu viva numa frieza espiritual. Como é que é o nome dessa ponte, Mateus? O nome dessa ponte é promessa de Deus. Só 3,5 deram glória, eu vou de novo. Como é que é o nome dessa ponte? O nome da ponte é promessa de Deus. Mas Mateus, eu nunca recebi uma promessa. Se nunca recebeu, lá vai, levanta a mão para receber aí, porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Vou de novo, aquele que começou a boa, senti graça, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Pega na mão desse crente que está do seu lado, na sua direita e na sua esquerda, pega na mão dele, chacoalha a mão dele até ele sentir a graça que tem em você. Agora fala para ele assim, o diabo queria que você morresse, que a depressão te pegasse, que você estivesse na lama, mas ele se esqueceu que papai te resgatou, te curou, te regenerou, e você não morre porque ele começou a boa obra em você. Tem algum crente vivo aqui? Tu não morre, tu não para, tu não desiste, você não retrocede, porque Deus começou a boa obra em você, em você. É minha fá. Tem um avivamento que Deus quer liberar para alguém aqui. Deus está levantando uma juventude resistente. Deus está levantando uma juventude que resiste. Avivamento traz crescimento, exposição, perseguição. Mas independente da perseguição, maior é aquele que está. O texto continua. A igreja passa por uma crise. E eu costumo dizer que nós, como igreja, passamos por 2 crises em nossa vida cristã. Quantas crises? Você pode fazer melhor quantas crises? Primeira, crise externa. Algo que está e se levanta do lado de fora e ataca quem está do lado de dentro. Segunda crise, crise interna. É algo que cresceu do lado de dentro, criou raiz do lado de dentro, criou escudo do lado de dentro,
e sai para o lado de fora. Por isso que eu prefiro 1000 vezes viver uma crise externa do que viver uma crise interna. Pergunta para mim, por quê? De jeito eu não falo, pergunta para mim, por quê? Porque se eu viver uma crise externa, onde alguém do lado de fora se levanta contra quem está do lado de dentro, a Bíblia me garante, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Agora uma crise interna, Deus faz conosco igual fez com Elias. Leva ele para um lugar de intimidade, para ter uma conversa com ele. E talvez tem gente que chegou nessa casa aqui com crises internas terríveis, que talvez um sorriso que está no seu rosto esconde aquilo que está dentro do seu coração, que talvez um tá tudo bem esconde o que o seu coração está gritando, porque vai tudo mal. Talvez essa noite de culto de jovem você não estava nem programado, não estava nem programada para estar aqui, mas essa noite para você virou a noite do tudo ou nada. Quer minha fá? Talvez você chegou aqui igual a mulher sunamita, porque a pergunta para ela é, como vai? E a resposta dela é, vai tudo bem, só que ia tudo mal. Talvez alguém aqui, Gustavo, chegou aqui com, vai tudo bem, só que aqui dentro. Aí Jesus trouxe esse gordinho lá da Zona Norte de São Paulo, lá do Jardim Brasil, para falar para você assim, eu vim aqui dar um abraço na tua alma essa noite. E vim aqui só dizer para você, ei, não vai ficar desse jeito, eu já estou entrando com a providência que você precisa. Tem gente que chegou aqui dizendo, não aguento mais, esse vai ser meu último culto. Eu já entrei em cultos assim. E toda vez que eu entrei num culto dizendo que seria meu último, Jesus parou o culto para me abraçar. E talvez Jesus está parando essa mensagem, porque isso aqui não estava no script, mas Ele parou essa mensagem só para dizer para você, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sei aquilo que você plantou chorando. Eu estou contigo. Eu vi as tuas noites mal dormidas. Eu estou contigo. Eu vi o momento que tu pensou em parar. Eu estou contigo. Deus me trouxe aqui para dizer para uma juventude viva, e a palavra é essa: eu estou contigo. Eu não sei qual foi tua expectativa para chegar nesse lugar, mas Deus está usando a minha boca para dizer, aquieta teu coração, eu estou contigo. Aleluia. O texto diz que a igreja passa por essa crise. Dessa crise são levantados os diáconos, e o primeiro diácono que é levantado se chama Estevão. O texto diz que Estevão cresce. Aonde Estevão passa tem batismo com o Espírito Santo. Aonde Estevão passa tem milagre, tem prodígio. Porque mesmo Estevão sendo diácono, ele ainda tinha uma promessa. Porque o segredo não mora na posição que eu tenho, ou na posição que eu estou. O segredo mora na promessa que Deus me fez. Aí Estevão é levado ao sinédrio, porque Estevão é um rapaz de oração, ele é um rapaz de, e geralmente quem é de oração é mal compreendido. Geralmente quem é de oração, quem está comigo diga amém. Geralmente quem é de oração é mal interpretado. Pergunta para mim por quê? Porque quem é de oração vê aquilo que ninguém vê. Quem é de oração anda onde ninguém anda. Quem é de oração entra em atmosferas, Miguel, que ninguém entra. Quem é de oração entra em lugares que não são todos que entram. E eu já te faço uma pergunta: quantas amizades de oração você tem? Quantas amizades de Cristo você tem? Sabia que existe um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos? Quem são as 5 pessoas que você anda? Ah, mas eu achei que hoje o culto ia ser um carinho na minha cabeça. Daqui a pouco.
Agora a pergunta que Jesus tem para você é: você tem amigos parecidos com Cristo? Vou melhorar, porque para você ter amigos que se parecem com Cristo, você também tem que se parecer. Você se parece com Cristo? Porque viver o propósito de Deus vai muito além daquilo que a gente quer. Porque Deus não trabalha com aquilo que a gente quer, Deus trabalha com aquilo que a gente precisa. Talvez você vai sair meio frustrado daqui, meio frustrada, porque Deus não trabalha com a nossa vontade, Deus trabalha com a própria vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não tem como eu colocar a minha vontade em competição com a dele, porque a vontade dele é 1000 vezes melhor. Aí a pergunta que Jesus tem para alguém é: você está vendo o propósito? Você está fazendo o que eu quero que você faça no lugar que eu quero que você faça? Aonde você tem brilhado Cristo? Aonde você tem resplandecido Cristo? Hoje em dia eu não estudo mais, não estou mais no colégio, já terminei. Mas dentro do meu colégio, eu já vou contar isso aqui para você, mas antes eu vou contar algo de ruim que aconteceu. Dentro do meu colégio, eu já cheguei, Gustavo, de peito cheio, falando assim: eu sou cristão. Aí alguém olhou para mim e falou assim: você? Qualquer um aqui pode ser crente, menos você. E como é triste, hein? Ouvir de alguém que você poderia ganhar para Jesus e ouvir: qualquer um pode ser crente, mas você não. E quando a gente escuta isso, uma ira santa sobe no coração, e uma pergunta vem na nossa mente. Que pergunta? Que cristão que eu estou sendo? Agora posso falar para vocês, gente, eu amo altares, Gustavo, eu amo púlpitos, mas o meu ministério não começou num púlpito. Meu ministério começou no pátio do meu colégio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vou até sentar para falar com vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, Miguel. Eu sentado com 7 jovens no pátio do meu colégio. Porque Jesus colocou um propósito no meu coração. Que propósito? Vai no teu colégio e fala do meu nome. Eu não queria, para mim não era agradável, para mim não era legal, só que Jesus tinha mandado eu fazer. E propósito vai além daquilo que eu quero. Propósito é aquilo que Deus quer que precise ser feito. Eu me lembro, Gustavo, que a primeira vez que eu preguei no meu colégio, de 13 para 14 anos de idade, hoje eu tenho 20, de 13 para 14 anos de idade, tinham 7 pessoas numa roda, escutando a palavra. No mês seguinte eram 14, no outro mês eram 21, no outro eram 34, até o momento que nós paramos o colégio falando de Jesus. Aí num dia, eu gosto de falar disso aqui, todo lugar que eu piso eu gosto de falar disso aqui. Teve um dia que eu estava pregando no intervalo, e o intervalo estava parado, uma multidão de jovens ouvindo Jesus. Aí a diretora, eu estava com a Bíblia debaixo do braço, a diretora me parou, Gustavo, falou assim para mim: Mateus, vem na minha sala, por favor. Eu falei: tá bom. A diretora me colocou na sala dela, e a gente sabe, quando a diretora chama a gente para a sala, coisa boa não vem. Ela fechou a porta, virou para mim e falou assim: ô Mateus, e se eu falar para você sobre os meus orixás, o que você vai fazer? Olhei para ele e falei assim: diretora, com todo respeito, se você falar dos seus orixás para mim, eu vou falar do meu Jesus para você. É tempo da gente começar a defender o Evangelho em lugares que o Evangelho não é defendido. Ela olhou para mim e falou assim: nunca mais pregue nesse lugar. Olhei para ela e falei: não vai ser possível, diretora. Eu prego para quem quer me ouvir. Na semana seguinte, estava eu lá falando de Jesus. Na outra semana, estava eu lá falando de Jesus. Na outra semana, tinha professor que olhava torto para mim,
mas estava eu lá falando de Jesus. Na semana seguinte, tinha alunos que gostavam da diretora, que vinham para mim e falavam assim: você é crente falso, mas estava eu lá todo intervalo falando de Jesus. Teve um dia que no intervalo, bem baixinho, gente, eu estava falando sobre depressão. Eu lembro que eu li o texto de 1 Reis, capítulo de número 19. Elias no deserto pedindo para morrer. Terminei de pregar e falei assim: talvez alguém que está nessa roda está igual Elias, pedindo para morrer, sem querer nada na vida. E se você é essa pessoa, corre para o centro dessa roda. Eu me lembro como se fosse hoje. Os jovens vinham correndo para o centro da roda. E eu lembro de um jovem que pegou no meu ombro e disse para mim assim: ô Mateus, eu não sei quem é esse Jesus, eu não sei quem é esse Espírito Santo, mas eu preciso servir esse Jesus que você serve. Mateus, o que você quer dizer para mim essa noite? Em quantos lugares você tem brilhado Jesus? Em quantos lugares você tem resplandecido Jesus? Mas eu lembro que no final daquele ano, aquela diretora que me colocou naquela sala virou para mim e falou assim: Mateus, esse é o último dia do ano letivo, e eu queria te pedir perdão. E ela terminou dizendo a coisa mais linda que eu poderia ouvir. Ela virou para mim e disse: faz uma oração por mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: aonde você tem resplandecido Jesus? Eu gosto desse silêncio, porque jovem cristão também pensa. É tempo da gente resplandecer Jesus em todos os lugares. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Eu poderia gritar nesse momento, eu poderia pular nesse momento, mas eu tenho uma palavra profética e direcional para essa igreja, para essa juventude, e a palavra é essa: a partir desse culto de jovens, nós vamos entrar nas escolas, vamos entrar nas faculdades, nos nossos trabalhos, aonde, nos nossos bairros, em lugares que pessoas nos conhecem, e nós vamos espalhar o nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou nesse culto, eu não sei como é que você entrou nesse lugar, eu não sei como é que você entrou nessa reunião, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: é tempo da gente resplandecer Jesus aonde a gente pisar. Eu vim profetizar. Você pode ter entrado aqui pequenininho, pode ter entrado aqui pequenininha, mas vai sair daqui feito uma águia, e vamos saquear o inferno e povoar o céu. É tempo das escamas caírem, é tempo dos profetas se levantarem, é tempo dos pregadores e das pregadoras da última hora se levantarem. Eu sou o primeiro. Quem é que vai se levantar comigo aqui? Aleluia. Aleluia. O texto diz, eu caminho para o final. O texto diz que Estevão é levado ao sinédrio. Estevão vai fazer sua defesa no sinédrio. E quando Estevão vai fazer a sua defesa no sinédrio, ele não olha para os escribas e diz aos escribas: eu sei como explicar, eu sei o que aconteceu, eu posso me defender. Não. Estevão pega a palavra, Estevão pega a Bíblia, Estevão começa a falar de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele fala sobre os 10 mandamentos, ele fala sobre as leis levíticos, números, Deuteronômio. Ele fala sobre os livros poéticos, sobre os profetas maiores e os profetas menores. Estevão fala sobre a cruz do Calvário. Mas Estevão termina a sua defesa dizendo: vocês escribas receberam a lei pelos anjos, mas a lei que vocês receberam pelos anjos, vocês não guardaram aqui dentro, porque decorar sem viver aquilo que foi decorado não vale a pena. Mateus, o que você quer dizer para mim? Eu quero dizer que pregadores estão se levantando, pregadoras estão se levantando,
profetas estão se levantando, profetisas estão se levantando. E se levantam para quê, Mateus? Para pregar a verdade, custe o que custar. Vim profetizar para alguém. É tempo da verdade ser pregada. Não tem como amansar mais. Não tem como mais colocar a mão na cabeça. É tempo de uma ativação acontecer. E vai começar por nós. É tempo da palavra ser colocada na nossa mente. E a gente começar a ganhar pessoas através da palavra. Mas não é outra coisa que não seja a palavra da verdade. Porque a Bíblia que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas alguém pode se perguntar: mas Mateus, se eu pregar a verdade, eu vou ficar muito sozinho. Eu prefiro ficar sozinho, mas pregar a verdade, do que estar cheio de companhia, mas pregar mentira. Mas Mateus, se eu pregar a verdade, eu vou ser perseguido. Seja perseguido, mas não pare de pregar a verdade. Mas Mateus, se eu pregar a verdade, eles vão começar a olhar torto para mim. Deixa eles olharem torto para você, mas não para de pregar a verdade. Mas Mateus, se eu pregar a verdade, eu vou perder seguidor. Pode perder. Eu não nasci para ter seguidor, nasci para seguir a Jesus de Nazaré. Mas Mateus, se eu pregar a verdade, eu vou ser negado pelos homens. Que seja, eu prefiro ser negado pelos homens que estão na terra, do que ser negado pelo meu Pai que está nos céus. Alguém pode levantar a mão aqui, ou eu estou sozinho? Levanta a mão para receber, porque a profecia é essa. Os pregadores da última geração estão se levantando, e nós não pregaremos outra mensagem que não seja a verdade, a verdade, a verdade de Cristo. O texto diz que Estevão prega a verdade, e por pregar a verdade, Estevão é levado para fora da cidade. Estevão é apedrejado, lançado e apedrejado. E aí o texto diz que pegam a capa de Estevão, pegam e colocam aos pés de um rapaz chamado Saulo de Tarso. Para quem não sabe, capa significa ministério. Capa significa, em outras palavras, Estevão está falando: ô Saulo, sabe meu ministério? Estou colocando nos seus pés. Aí eu olhei para o texto e me perguntei: por que nos pés? Por que não foi entregue nas mãos? Por que não nas costas? Aí eu me lembrei de Elias e Eliseu, Miguel. O texto diz que Elias, antes de Elias subir ao céu, Eliseu chega até Elias, e Eliseu fala para Elias: ô Elias, eu quero porção dobrada da unção. Vou de novo, da unção que está sobre ti. Aí o texto diz que antes de Elias subir, ele pega a capa, não coloca nas mãos, não coloca nas costas, coloca onde? Aí eu olhei para os dois textos e me perguntei: por que nos pés? Aí Jesus me respondeu: porque ministério que é ministério não começa em cima. Ministério que é ministério começa embaixo. Tudo nessa vida nunca começará em cima, sempre começará embaixo. Não tem como começar de cima. Vou de novo. Não tem como romper começando de cima. Vou mais uma vez. Não tem como fluir começando de cima. Porque tem gente aqui que tem chamados lindos, mas se pergunta: meu Deus, ninguém me conhece ainda. Meu Deus, eu acho que eu não canto tão bem. Meu Deus, eu acho que eu não falo tão bem, não oro tão bem, não me desenvolvo tão bem. Aí Jesus me trouxe aqui para dizer: calma, nada começa de cima. Calma, nada começa a fluir de cima. Calma, ninguém cresce começando de cima. Às vezes é bom ficar embaixo.
Às vezes é bom começar de baixo. Ei, nem a árvore, a maior árvore que você já viu, nem a maior árvore que você já viu começou de cima. Antes dela crescer para cima, ela cresceu primeiro para baixo. Porque quando eu cresço para baixo, eu crio raízes. Quando eu cresço para baixo, eu crio resistência. Quando eu cresço para baixo, eu crio estrutura. Talvez você está se questionando, dizendo: meu Deus, eu não vi nada acontecer ainda, e Deus está me usando para falar. Você não viu, porque tu ainda não está crescendo para cima, está crescendo para baixo. Não viu nada ainda, porque ainda não desenvolveu para cima, está desenvolvendo para baixo. Mas fica tranquilo, enquanto você cria raiz, eu estou te dando estrutura. Enquanto você cria raiz, eu estou te dando capacidade. Enquanto você cria raiz, eu estou te dando capacitação para quando você crescer, nenhuma tempestade te derrubar, nenhum vento te derrubar, nenhuma tempestade te deter. Cresce para baixo, porque daqui a pouco eu vou te levantar. O texto diz que Estevão morre. Quando Estevão morre, aqui eu encerrei. Quando Estevão morre, o texto diz que Saulo começa a entrar casa por casa, lugar por lugar. E a missão de Saulo é matar todo cristão que estava em sua frente. Por quê? Porque Saulo está cego. Por quê? Porque Saulo não enxerga. Quem está comigo, diga amém. Isso, redobre sua atenção. Saulo está perseguindo os cristãos porque ele está cego. Aí o texto diz que os cristãos fogem para uma cidade chamada Damasco. Quando eles fogem para Damasco, Saulo pega cartas para Damasco. O texto diz que ele está indo para Damasco e o pensamento dele é: vou matar todos os cristãos que estiverem lá. Aí o texto diz que quando Saulo chega na porta de Damasco, o céu se abre na frente dele. Quando o céu se abre, uma voz ecoa do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vou de novo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu olhei para o texto, Gustavo, e eu me perguntei: por que Jesus está perguntando: Saulo, por que me persegues? Jesus poderia ter dito: Saulo, porque persegue meu povo. Saulo, porque persegue a noiva do Cordeiro. Saulo, porque persegue a igreja. Mas Jesus decide perguntar: Saulo, por que me persegue? Olhei para o texto e me perguntei: por que Jesus está perguntando: Saulo, por que me persegue? Aí Jesus me respondeu: é porque quando alguém persegue a igreja, quando alguém persegue a noiva, quando alguém persegue a igreja, acabou de perseguir o dono da igreja. Vou de novo: quando alguém persegue a igreja, acabou de perseguir o dono dela. Vou mais uma vez: quando alguém persegue a igreja, acabou de perseguir o dono da igreja. Vou falar até alguém da glória. Quando alguém perseguir a igreja, acabou de perseguir o dono da igreja. Vou de novo: quando alguém perseguir a igreja, vou falar até alguém vir comigo. Quando alguém perseguir a igreja, quando alguém te perseguir, acabou de perseguir o dono da igreja, acabou de perseguir o seu dono. E quem é o meu dono, Mateus? O nosso dono se chama Jesus de Nazaré. Ai, ai, ai. Pega na mão mais uma vez de quem está do seu lado. Olha para essa pessoa e fala para ela, até ela da glória, fala assim para ela: a igreja tem dono. Ah, não, fala para essa pessoa: a igreja tem dono. Mas fala até ela da glória, diga: a igreja tem dono. Eu vou falar até alguém levantar a mão: a igreja tem dono. Eu não vim aqui de brincadeira, eu vim aqui para ser profeta. A igreja tem dono. Alguém pode levantar a mão para receber: a igreja tem dono. Ai, Satanás pensou que tinha dominado tua vida, mas você tem dono, você tem dono, você tem dono, você tem dono, você tem dono. Para eu terminar,
Há 2 anos e meio atrás, um jovem mandou um direct para mim no Instagram e falou para mim assim: Mateus, você viu a troca de governo que teve? É agora que a igreja vai acabar, é agora que a igreja afunda, é agora que a igreja cessa, é agora que a igreja é perseguida. Acabou, Mateus. Aí eu olhei para aquela criatura e falei para ela: meu amigo, não fale isso não, nada pode derrubar a igreja. Você já viu a Bíblia, varão? Já viu a Bíblia? A igreja já passou por tanta coisa, o povo de Deus já passou por tanta coisa e continuou de pé. Acha que agora que a gente vai parar? O povo de Deus já foi perseguido pelo cárcere egípcio, continuou de pé. Já passou pelo cárcere babilônico, continuou de pé. Já passou pelo cárcere assírio, continuou de pé. Já passou pelo cárcere de Herodes, continuou de pé. Já passou pelo cárcere de César, continuou de pé. Acham que um homem pode acabar com a igreja? Enquanto os homens se levantarem de um lado, o leão da tribo de Judá se levantará do outro. Aí eu vou de novo. Enquanto os homens se levantarem de um lado, enquanto os homens não desanimarem de um lado, o leão da tribo de Judá se levantará. Alguém pode levantar as tuas mãos, porque essa é a última profecia que eu libero na Carisma essa noite. E a profecia é essa: eles podem tentar te parar, eles podem tentar te cegar espiritualmente, eles podem tentar acabar com a tua vida, mas quem manda na minha vida não é o homem, quem manda na minha história não é o homem, quem manda na minha vida é o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Quem quer nisso, dá um pulo dessa cadeira para adorar Jesus comigo. Se coloca de pé, se coloca de pé.